Então essa rivalização entre a tua consciência e o teu ego, ela entra num campo de observação. Você vai entender por que você tem tanto a trabalhar em si mesmo. Como você é imperfeito, não imperfeito perante o olhar dos outros, mas perante o seu próprio olhar. Você vai se sentindo solto. É uma nova vida. As opiniões alheias não dizem mais quem você é. Olá, seja bem-vindo ao canal que fala de consciência, dando continuidade aos nossos vídeos sobre a experiência de Cristo no deserto, quando ele sai do deserto, ocorre um choque na sua mente do estado em que ele estava para gradualmente a descida da sua condição terrena. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Com que alegria eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isto devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Ou seja, a alegria e o entusiasmo dele naquela condição é que ele poderia compartilhar com o seu povo o que tinha sido revelado a ele. E dessa forma, ninguém mais sofreria. Pelo menos esse naquele momento era o que ele sentia. Era o que ele se sentia impulsionado a fazer. Logo mais nós vamos ver que esse conhecimento era muito grande para aquela época, inclusive ainda hoje. Ou seja, naquele momento que Cristo sai do deserto, ele compreende o que nos impede de viver uma vida em plenitude, em paz, em alegria, em harmonia, em satisfação e, acima de tudo, em preenchimento, de se sentir preenchido por essa força interior, por essa energia que nós chamamos de Deus, que está dentro de cada um de nós. Eu desci até os seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o poder criativo. Por que sem nenhuma culpa? Porque nós somos ignorantes até que compreendamos esse conhecimento, até que tenhamos acesso e, sobretudo, estarmos prontos para isso. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles de quem eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar esse lugar sagrado, onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Perceba, o lugar sagrado foi a condição que ele sentiu lá, que, por assim dizer, tornou aquele lugar sagrado, né? Acima de tudo, esse momento de êxtase, esse momento de compreensão, esse momento de revelação
torna completamente o contexto sagrado, por assim dizer. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade é satisfeita, estava dentro deles, porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhes ensinaria como aliviar sua pobreza. Acima de tudo, não se trata apenas de uma pobreza social, de uma pobreza de subsistência, mas uma pobreza mental, uma mentalidade limitada, uma mentalidade ignorante, onde acreditava em preceitos que não faziam sentido algum, existencialmente falando e espiritualmente falando. Nós vamos ver que as pessoas não estavam prontas para isso. E a grande dificuldade que Cristo tem de passar adiante essa nova ideia, esse conceito antagônico ao que se praticava na época. Ainda hoje, no molde das cartas, é muito difícil para o senso comum assimilar esse conhecimento e se aprofundar nele e ver a verdade por detrás dessas palavras do livro, já traduzido em tantos países e que tem tocado muita gente, mas uma multidão ainda não está pronto, 2000 anos depois, assim como o povo daquela época. Talvez numa mentalidade diferente, mas moderna, mas ainda tão egoísta e tão egocêntrica quanto aquele tempo. Mentes ainda tão obtusas e cegas e despreparadas espiritualmente falando. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Ou seja, ele estava descendo em vibração, suas percepções começavam a voltar para a personalidade dele, que ele tinha na época. Minhas reações às 6 semanas de experiências começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente e completamente inesperada tinha me acontecido. Exultei. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebeu. Eu estava eufórico com a constatação de que, finalmente, as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas. Eu estava certo, afinal. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa, que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Nesse ponto, eu chamo a sua atenção para perceber o quanto é importante o grau de pensamentos, sentimentos, expectativas e conhecimento que você tem perante a vida. E saber que isso, ainda que intelectualmente, perceber que a tua vida está completamente conectada entre tudo isso que eu falei e a manifestação daquilo que você experimenta na sua vida. Também não se iluda de achar que essa manifestação, uma vez que você tenha conforto, que você tenha um grau de subsistência, que você tenha um nível social alto, que isso é tudo que você experimenta. Eu sempre falo que a nossa consciência é multifacetada, ela trabalha
em multi-aspectos. E, obviamente, a nossa conta bancária não diz tudo aquilo que nós somos. Existem relações muito além disso e sofrimentos mentais, psicológicos e emocionais. E, como eu falo, a vida tem sua maneira de te colocar à prova em todas essas situações, em todas essas experiências, que no fundo ela só quer que você cresça. Percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas, que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Ou seja, ele faz uma pequena comparação, uma pequena analogia do que Moisés fez pelo povo dele e o que ele poderia fazer pelos judeus. Minha fome tornou-se dolorosa. Ocorreu-me que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o Pai, poder criativo, trabalhava por meio da minha mente e, portanto, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. A sua mente, a minha mente, trabalha exatamente da mesma forma. Todo esboço mental que nós fazemos, cedo ou tarde, se manifesta em nossas vidas. A única diferença que você tem que entender é que esse plano mental que eu e você fazemos, ele está grandemente, na quase sua totalidade, deturpada pelo nosso ego. E enquanto nós não transcendamos esses desejos do pequeno eu, entenda essa dinâmica do ego, consiga aplicar na vida diária e pelo menos se purifique em parte, a manifestação desse plano ela vai ser imperfeita, porque o ego é imperfeito, como eu venho falando nos meus vídeos. É um impulso criativo, um impulso divino, porém ele é imperfeito. As cartas vão se aprofundar mais nisso para frente. E uma vez que você consiga fazer essa entrega, ainda hoje nós vamos falar sobre isso, as cartas vão falar sobre isso, esse plano, ainda que você não entenda, talvez você tenha alguns percalços na vida, porque você precisa se livrar, você precisa se purificar desses impulsos egocêntricos que você alimentou e acumulou durante uma vida inteira. Portanto, é evidente que não será algo tão fácil de início, mas que gradualmente você sentirá essa mudança na sua vida, essa mudança comportamental, sentimental, psicológica, mental, e de satisfação e de serenidade. Estive a ponto de pronunciar a palavra. Por que a palavra que está entre aspas? Porque a palavra é extremamente poderosa. Extremamente poderosa. Cuidado com o que você verbaliza, com o que você fala. Ela tem um poder gigantesco e eu não tenho como explicar intelectualmente isso para você. Você só tem que perceber isso e se observar. E observar o que acontece quando você hostiliza as pessoas, emite palavras pejorativas, que transformaria as pedras em pão. Mas algo em mim interrompeu-me abruptamente. Veio-me fortemente que o Pai, consciência criativa, era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades, e assim minha fome seria saciada se eu pedisse ao Pai por alívio. Compreendi que se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse o poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o Pai consciência criativa. E tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser tirado de mim. Você entende a diferença entre você receber um conhecimento, você colocá-lo em prática, assimilá-lo e aprender? Então, o que acontece? Aqui ele já recebeu esse conhecimento, já recebeu sua iluminação e ele está se policiando
percebendo que aquilo que ele está fazendo, que ele está se propondo a fazer, porque está muito ligado à personalidade dele, porque aqui a vibração dele espiritual já caiu, e ele começa a refletir, fazer autoanálise. E é assim que você tem que trabalhar na tua vida. Você vai... Por isso que é um processo lento, por isso que é um processo gradual. Porque você vai se observando, você vai se aprendendo. Por isso se chama autoconhecimento. Porque é um processo de rivalização interna. É a descoberta desse pequeno eu e, posteriormente, a rivalização da tua consciência, uma vez que você vá percebendo isso, que existe algo além dessa persona que se apresenta ao mundo, e aí essa rivalização começa. Aqui ele já sai nessa rivalização porque ele já está num estado de consciência muito elevado. Então, se você está iniciando esse processo, isso talvez demore um pouco, mas vai chegar, cedo ou tarde. Isto me assustou e rapidamente pedi ao Pai Poder Criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome de maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir para todo o meu corpo. Assim, eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade, e não apenas imaginação decorrente do tempo em que estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia tornou-se capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos de saída do deserto. Uma observação sobre esse parágrafo: ele está voltando à condição humana dele, à personalidade dele, e talvez aonde se inicia o ministério dele, a missão dele, que ele vai percebendo. No caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Cumprimentou-me calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente ele me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Ele apenas sorriu e acenou com a cabeça. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo aquilo que aprendi. Falei alegremente, pois serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente: isto levará muitos milênios. Estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então, eu soube que um mensageiro divino havia vindo socorrer-me, com um bom pão e carne, e com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples, apesar de todo o meu entusiasmo. Fiquei desanimado com seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo. Aqui você tem que entender que essa frequência de consciência ela já começa a oscilar. Por quê? Porque ele volta à condição humana e o ego dele está ali. Ainda com um conhecimento gigantesco, no qual ele foi qualificado, ele foi impregnado, mas o ego fortemente vindo com os impulsos gêmeos de atração e repulsão, que você, eu, todos nós sentimos no dia a dia. E quando você começar a assimilar esse conhecimento do qual eu estou colocando aqui, através das cartas, nas minhas reflexões, você também vai sentir
o que ele sentiu. Você vai sentir essa oscilação. E essa é a parte mais difícil de transcendência do ego. Porque quando você começar a perceber, você não é mais ignorante. Então essa rivalização entre a tua consciência e o teu ego, ela vai ser recorrente e pertinente. Aonde antes ela existia, mas você não tinha esse conhecimento. Portanto, você era ignorante, você não percebia. Você achava que essa oscilação era você, e que você era assim. Você começa a entender agora o que isso pode impactar na tua vida. Esse é o maior despertar da tua vida. É a maior chance que você tem. Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado, pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava a ponto de pular-me, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. Se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, haviam me mostrado que em qualquer situação poderia levar meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema, com que rapidez me esquecia da verdade. Ou seja, mais um impulso do ego, mais um impulso egocêntrico, mais um impulso de ansiedade, mais um impulso de tentar resolver a situação mentalmente, pensando no suicídio, e aí rapidamente a consciência rivalizando com o ego e colocando uma nova perspectiva, um outro olhar. Perceba como ele sai realmente oscilando, né? E isso é a nossa vida, essa oscilação, esse enfrentamento, esse auto-enfrentamento, por assim dizer, é inevitável. Mas é assim que você vai transcendendo. Então, rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Como eu falei, a própria forma, o ego, ele tem essa mecânica de tentar manipular o ambiente em seu favor. E como é pequeno isso, como é infantil espiritualmente falando, existencialmente falando. Novamente, a resposta chegou com uma força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Aqui já, passando essa rivalização, ele se coloca já num nível de consciência mais elevado e começa a sentir, perceber interiormente essa satisfação, essa paz, essa serenidade. Embora as experiências suas e minhas são diferentes, uma vez que você se coloque nessa condição, que você viva essa rivalização, você também vai sentir exatamente isso. Acredite, se você já lê Cartas de Cristo e aplica isso na vida, você sabe do que eu estou falando. E se ainda não, vai sentir. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade, minha mente começou a vagar e pensei no encontro com o viajante e toda a bondade que ele me demonstrara. Mas também relembrei o aviso e novamente minha natureza anterior reafirmou-se e senti uma profunda rebeldia, uma vez que ele pretendia dizer-me como se passaria o meu trabalho. Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro e deixei de lado o seu aviso, pois pensei, com meu conhecimento eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo o sofrimento. Perceba, quem que está falando nesse parágrafo? O ego dele.
Novamente, o ego afastando, repelindo aquilo que ele ouviu, né? Tirando dos planos dele e colocando os planos desse pequeno eu. Novamente ele vai compreender isso. Mas a rivalização continua. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, senti-me tocando de leve a superfície do solo e levando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como um homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Perceba que o ego persiste. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Faça uma pausa aqui e pense, como que o nosso ego funciona? Exatamente nessa dinâmica. Por isso que a meditação é tão importante, porque a meditação ela te afasta desse ego. Ela entra num campo de observação. E aí você vai vendo a coisa de uma perspectiva mais ampla, onde essa consciência divina, esse Deus do qual nós chamamos, ele é essa própria observação. E dali nasce o plano perfeito para a sua vida. Para você tomar as decisões que você toma na sua vida, você consulta isso? Não, nós somos indulgentes, nós agimos por impulso. Ainda que você não haja naquele momento, você não consulta essa pacificação, você não se coloca nesse estado de ser para tomar as atitudes na tua vida. Você pensa, nós pensamos com essa mente humana, com esse pequeno eu, que ela só quer isso. Ela só quer tudo em torno dela, ela quer criar, ela quer manipular esse ambiente em seu favor. E é exatamente o que ele está vivendo aqui. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda em tudo o que eu empreendesse. Então, lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir. O processo de individualização havia criado o puxar e empurrar, o dar e receber no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa de grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as obrigava a procurar melhores maneiras de viver, a fim de encontrarem a verdadeira felicidade? Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Ou seja, ele compreende que tudo aquilo que o ego dele estava berrando e estava impulsionando ele fazer, ele tem um insight de consciência, a consciência dele rivaliza novamente com o ego internamente e ele sente que aquilo não era o ideal a fazer, que aquilo ele estaria, por assim dizer, interferindo no processo da existência. Olha como a rivalização é fortíssima. E aí eu faço uma breve observação para você. Quando você começar a sentir isso, começar a entrar nessa rivalização mental da qual eu estou te falando, você vai entender por que você tem tanto a trabalhar em si mesmo e por que essas críticas externas de coisas, de pessoas, de opiniões, elas começam a perder força, elas não têm muito sentido, entende? Você vai começar a falar, meu Deus, e aí você começa a entender a própria imperfeição. Como você é imperfeito, não imperfeito perante o olhar dos outros, mas perante o seu próprio olhar. E é daí que você começa a crescer. E esse é o verdadeiro crescimento.
não o crescimento que a nossa patética sociedade sugere ou até impõe. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Ou seja, esse é o processo da existência. O ego, ele não é um inimigo, ele é um catalisador. À medida que você transcende ele continua a existir, mas agora sobre as diretrizes da consciência, alinhado às diretrizes da consciência, e não mais como arrancar os outros da frente e buscar esses desejos desse pequeno eu, mas um ser individualizado e manifestando a própria consciência divina, aquilo que nós chamamos de Deus. Percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego. E era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o Pai, consciência criativa. Você entende por que nós, de uma maneira geral, nós não sentimos essa força, essa luz não é translúcida? Porque é o ego que impede, é o ego que nos impede de sentir essa satisfação que é nossa por direito de existir. E que nas crianças, por exemplo, que o ego ainda está se formando, isso é muito claro, né? Na alegria, na satisfação delas, na maneira que elas têm de viver a vida, desde que, obviamente, tenham condições minimamente adequadas para isso. Portanto, meu centro do desejo humano teria que ser conquistado, caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai, como era a minha sincera intenção. Entende como agora você começa a vislumbrar que esses desejos do pequeno eu são infinitos e jamais te saciarão, e que há algo muito maior que você precisa, seja agora, seja mais tarde, seja em outra vida, cedo ou tarde, existencialmente falando, espiritualmente falando, você vai ter que se lançar nessa conquista desse pequeno eu seu. Até lá, você vai experienciar todas as interações desse mundo até que você se canse, sofra bastante, perceba que não há valor nessas coisas, nessas interações desse pequeno eu, mas que sim, como experiências, elas valem. É um caminho, é o processo. E assim eu seguia o meu caminho, pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, a fim de permanecer no fluxo da consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, soluções para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia aproximar-se de mim e cada necessidade minha seria atendida. Ou seja, tudo, uma vez que nós nos coloquemos dentro desse fluxo, tudo opera num sistema de lei e ordem. E essa ansiedade, esses desejos, essas projeções do ego simplesmente dissipam, pouco a pouco, à medida que a sua consciência ganhe autoridade, que ela se sinta segura dentro dessa rivalização e que realmente ela transcenda esses impulsos. Esses impulsos são como névoas, eles vão desaparecendo gradualmente e você vai perceber isso ao longo do caminho. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura
em conforto. Em todos os momentos eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior. Essa voz interior é tua identidade, é tua alma, é quem você é, de fato, hoje, amanhã e por toda a eternidade. E submeter-me à vontade maior do Pai, ou seja, o plano do Pai, e não o plano do teu ego, e não o plano do teu pequeno eu. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria, que até então ditava o meu comportamento. Entende como é difícil? Você inevitavelmente, eu inevitavelmente, nós inevitavelmente precisamos abrir mão desse pequeno eu. Por isso é um processo muito gradual. E ele, de forma nenhuma ele pode ser acelerado. Se houver um ato forçado, ele parte do teu próprio ego. E acho que fica muito claro e até contraditório que o teu ego não pode se libertar dele mesmo. Isso é impossível. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Olha, agora vem a criatividade divina operando na vida dele. Ou seja, ele vai falar para quem está pronto para ouvir. E acredite, eram bem poucos. E isso durou por milênios até hoje. Entende como o plano do Pai é maravilhoso? E como a mente dele conseguiria falar? A palavra de Cristo, ainda que deturpada, ela começa a ser distribuída 70 anos após a morte dele. Embora o plano, a semente começou lá atrás, a semente foi germinada, foi plantada lá atrás. Hoje nós estamos em 2021. Passou 2021 anos. Criou-se 1 milhão de coisas. Não vou colocar aqui porque isso é assunto para próximos vídeos. Ele vai falar de religiões que tiveram o papel dela, que ainda tem. Mas esse é o plano do Pai. Essa é a semente do Pai. E o pequeno eu dele queria ficar famoso, queria atrair seguidores. Como que você está agindo na tua vida hoje? Não responda para mim, pense. É um processo de rivalização tua. Não me rebata, não me critique, não me ofenda. É teu. É só nosso. É nós que temos que se lançar nesse processo de transcendência, de autotranscendência, né? Não há inimigo lá fora. O inimigo interno, o maior inimigo de todo, se esconde num lugar que você jamais imagina. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento entenderiam e fariam bom uso dele. Nesse momento ele começa a ter realmente um vislumbre e uma direção do caminho, da missão, do ministério dele. Mas como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica para poderem entender o princípio da consciência ou atividade do poder criativo divino na criação. Até agora, isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso, essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração, para que sejam bem compreendidas. Calma, o processo é lento, mas você está começando a dar o primeiro passo. Essa é a parte mais importante. Eu percebo que algumas coisas assim, algumas pessoas elas não entendem muito o que eu falo, e aí eu percebo, Paulo, mas eu quero entender, eu não consigo entender o que você fala. Isso, não me compreenda mal, eu não quero colocar acima, abaixo, melhor, pior. Saia desses conceitos, dessas etiquetas, né, de evolução. Mas
ninguém vê além daquilo que é. É o que ele está dizendo aqui. Não adianta você usar a tua mente pequena para conseguir compreender e que isso automaticamente vai se manifestar na tua vida. Não, calma. Algumas interpretações aqui você vai precisar vivenciar, talvez uma, duas, três, várias vezes. Mas vai chegar um momento que você vai ter um insight. E aí você vai ver, e você vai falar, entendi. E nesse momento você transcende aquele impulso. Você galga para um outro nível. Por isso é inevitável, em alguns aspectos, principalmente no começo dessa longa jornada, você sentir repugnância de si mesmo. Cristo vai falar isso para frente. Mas quando você vai se conhecendo, você vai vendo que você não é tão perfeito quanto o teu ego acha que você é, ou quanto ele quer parecer perante os outros que é. Não vai mais ter essa necessidade de aprovação alheia. Você vai se sentindo livre. Você vai se sentindo solto. É uma nova vida. As opiniões alheias não dizem mais quem você é. Mas aí você vem para o âmbito interno. E aí essa fricção vai se fazer presente. E não precisa mais os outros dizer que você não é. Você vai saber que você não é. Que você ainda não é. Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e uma fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Se você tem dúvida do que você está lendo aqui, se isso não te convence, se isso te repele, adivinha quem é? Adivinha quem é? É o teu inimigo. Ele está dentro de você. Ele não é mau, ele só está tentando te defender. O que ele está tentando? Buscar a felicidade. Buscar aquilo que ele pensa que é felicidade. Os impulsos do ego, ainda que eles foram criados divinamente, ele não tem nada a ver com esse fluxo divino. Nada a ver. São impulsos da existência humana. Só existem nesse mundo, em todos os seres vivos, dos vegetais, animais, seres humanos. Essa é a função dele, o guardião da individualidade. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre mental, emocional ou fisicamente, é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação de sua consciência e do seu subconsciente. Sim, subconsciente. Além da sua consciência, que está oculta, que está latente em todos nós, existe o processo do seu subconsciente. Nós ainda não vamos falar sobre isso, mas ele tem um impacto gigantesco na sua vida. Não se iluda de achar que tudo que você pode experimentar não tem impacto na tua vida, e que o hoje vira amanhã e que o amanhã passa e que isso não tem relação nenhuma. Tudo o que você faz na sua vida
tem impacto, seja você consciente disso ou não. É essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Ou seja, dentro desses impulsos, desses gatilhos de atração e de repulsão do ego, você criou um mundo à sua maneira. Nós criamos um mundo à nossa maneira. Mas isso não é o fundamento da existência. Isso não é a verdade. Isso é apenas um jeito de lidar com a vida. É sedutor. Agora você entende por que é tão difícil você se lançar numa jornada de reconhecimento interior? Eu digo reconhecimento porque está aqui dentro, apenas aguardando ser reconhecido, vivido, manifestado. Você tem que estar sedento. Você tem que ser um buscador, uma buscadora. Senão você não vai ter coragem. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal, pensamento, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Como essa palavra foi deturpada por nós ao longo de tanto tempo. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Nós vivemos num mundo feito por nós mesmos. Essa é uma afirmação, provavelmente até aterrorizante. Porque não há culpados, senão a nós mesmos. A gente não tem culpa, uma vez que a gente não tem esse conhecimento. Esse conhecimento aqui é inédito. Ele te coloca frente a frente com o seu maior inimigo. Embora esse inimigo seja apenas um catalisador, ele foi feito para que você o transcenda. E agora, o que você vai fazer com esse conhecimento? O que você vai fazer com esse manual da vida? Você vai usá-lo? Ou você vai se permitir que o seu ego jogue fora e continue pelo caminho dos seus desejos, da sua mente finita, dos seus planos imperfeitos? Talvez você passe um árduo tempo se enfrentando, mas uma consciência que se expande jamais volta ao seu tamanho original, assim como já foi dito.